Cadeias alimentares. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cadeias alimentares. E lembra quando se fala em cadeias alimentares, a gente está falando tanto da transferência de energia ao longo dos níveis tróficos, quanto da transformação da matéria. E daí lembra de alguns conceitos da ecologia, da bioquímica e da própria química lá, né? Uma questão que pode aparecer de forma bem interdisciplinar no teu vestibular, na prova do Enem, que são justamente esses conceitos ao longo da cadeia. Que lembra, a energia, pessoal, ela vai sendo consumida ao longo de uma cadeia alimentar. Ela vai sendo perdida, né, em função do nosso metabolismo. Então, por isso se diz que a energia segue um sentido unidirecional ao longo da cadeia alimentar. Já a matéria, ela não pode ser perdida, e sim transformada, vai sendo modificada. Por isso que a gente diz que é um sentido multidirecional ou cíclico ainda. E essa transformação da matéria, a gente pode relacionar a dois processos aí, ao processo de fotossíntese e ao processo de respiração celular. E aí vale a gente lembrar os conceitos aí desses dois eventos. Lembra, fotossíntese, gente, nós temos a transformação de compostos inorgânicos, água e sais minerais, como o CO2, em um composto orgânico. E nesse processo nós fixamos a energia luminosa, certo? E daí depois, pessoal, na respiração celular, o organismo acaba degradando este composto orgânico, né? E daí libera a energia, agora química, para o metabolismo, para a célula, na forma de ATP. Lembra? Adenosina trifosfatado, a molécula altamente energética para o nosso metabolismo. E daí nós podemos relacionar alguns conceitos da cadeia alimentar, dos organismos autótrofos e os organismos heterótrofos. Organismos autótrofos, gente, lembra, são aqueles caras que conseguem realizar um processo de fotossíntese, por exemplo, aonde transforma então os compostos inorgânicos, a água e o CO2 em um composto orgânico. Lembra, a gente diz sempre, produzem o próprio alimento, porque tem essa capacidade de transformação. Já os organismos heterótrofos, eles não têm a capacidade de realizar essa transformação. Por isso a necessidade de se alimentarem de outros seres vivos, certo? Lembra, organismos autótrofos, gente, a gente vai classificar na cadeia alimentar como os organismos produtores. Sempre vão representar um maior nível trófico aí. O primeiro, aonde nós encontramos maior disponibilidade energética. Já os organismos heterótrofos, os consumidores e decompositores, sempre do segundo nível trófico em diante. E a gente pode relacionar ainda alguns eventos ao longo dessas cadeias alimentares, né, no ambiente. Por exemplo, se nós aumentamos a população de organismos produtores e de organismos autótrofos, a gente aumenta a disponibilidade de compostos orgânicos nesse ambiente e também, por consequência, a concentração de oxigênio naquele ambiente, naquele ecossistema. Em contrapartida, se a gente aumenta demais a população dos organismos heterótrofos, de consumidores ou decompositores, a gente acaba tendo um maior consumo desses compostos orgânicos, então a gente vai reduzir a disponibilidade e também, por consequência, a gente reduz a concentração de oxigênio, porque lembra que esse oxigênio acaba sendo utilizado para degradar os compostos orgânicos no nosso metabolismo. Certo, pessoal? Fica ligado aí. Valeu!